Título 8. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 142. São deveres do servidor. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Inciso 2. Ser leal às instituições a que servir. Inciso 3. Observar as normas legais e regulamentares. Inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 5. Atender com presteza. Alínea A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas protegidas por sigilo. Alínea B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Alínea C. As requisições dos órgãos de correição e de fiscalização e para a defesa da fazenda pública. Inciso 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tenha ciência em razão do cargo. Inciso 7. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Inciso 8. Guardar sigilo sobre assunto da Prefeitura. Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 11. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo 1º. Nas hipóteses do inciso V do artigo, se houver reclamação escrita contra o servidor, este será ouvido pela chefia imediata, podendo, inclusive, sofrer sanções disciplinares previstas nesta lei. Parágrafo 2º. Idêntica providência poderá ser tomada quando houver desrespeito aos demais incisos. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 143. Ao servidor é proibido: inciso 1. Ausentar-se, injustificadamente, do serviço durante o expediente. Inciso 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Recusar fé a documento público. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Inciso 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Inciso 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade do cargo. Inciso 10. Atuar, como procurador ou intermediário, junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro. Inciso 11. Receber vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 12. Praticar usura sob quaisquer de suas modalidades. Inciso 13. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 14. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Inciso 15. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. Parágrafo único. O disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior aplica-se, no que couber, ao servidor que infringir as normas deste artigo. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 144. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto: inciso 1. A de 2 cargos de professor. Inciso 2. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. A de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias,
fundações públicas, empresas públicas, sociedade economia mista, da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Artigo 145. O servidor que acumular licitamente 2 cargos, empregos ou funções quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos, podendo optar pela remuneração destes ou a do comissionamento. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 146. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 147. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 61 na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da respectiva herança. Artigo 148. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 149. A responsabilidade administrativa do servidor será considerada inexistente no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Capítulo 5. Das penalidades. Artigo 150. São penalidades disciplinares. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, suspensão. Inciso 3º, demissão. Inciso 4º, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5º, destituição de cargo em comissão ou função gratificada. Artigo 151. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 152. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 143, incisos 1 a 8, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 153. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência ou de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 60 dias. Artigo 154. A demissão será aplicada nos casos de: Inciso 1º, crime contra a administração pública. Inciso 2º, abandono de cargo. Inciso 3º, desídia no desempenho das respectivas funções. Inciso 4º, improbidade administrativa. Inciso 5º, incontinência de conduta na repartição ou fora dela, quando em serviço. Inciso 6º, insubordinação grave em serviço. Inciso 7º, ato lesivo da honra ou ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8º, aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º, revelação de segredo de que se tenha o servidor apropriado em razão de suas atribuições. Inciso 10, lesão aos cofres públicos, ou dilapidação do patrimônio público. Inciso 11, corrupção. Inciso 12, acumulação ilegal de cargos. Inciso 13, transgressão dos incisos 9 a 13 do artigo 143. Artigo 155. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Parágrafo único. Provada a má-fé, o servidor perderá, além do cargo que caracterizou o acúmulo, o que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente.
Artigo 156. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 157. Terá suspensa a licença e poderá sofrer as penalidades cabíveis o servidor que, licenciado na forma dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 105, dedicar-se a qualquer atividade remunerada. Artigo 158. A destituição de cargo em comissão será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão ou de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 46 será convertida em destituição de cargo em comissão. Artigo 159. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 3, 10 e 11 do artigo 154, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 160. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 154, incisos 1, 4, 8, 10 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal. Parágrafo único. As demais hipóteses do artigo 154 implicam a incompatibilização do ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 3 anos. Artigo 161. Configura abandono de cargo a ausência injustificada do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 162. Considera-se desidiosa a conduta reveladora de negligência no desempenho das atribuições e a transgressão habitual dos deveres de assiduidade e pontualidade. Artigo 163. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 164. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º, pelo prefeito municipal, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado a órgão abrangidos por esta lei. Inciso 2º, pelo secretário municipal de administração, quando a aplicação da penalidade decorrer de processo administrativo que tenha tramitado pelo órgão central de correção administrativa. Inciso 3º, pelo secretário municipal quando se tratar de suspensão superior a 15 dias, ressalvado o disposto no inciso anterior. Inciso 4º, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 3, quando se tratar de advertência ou suspensão de até 15 dias, excetuada a hipótese prevista no inciso 2. Inciso 5º, pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!